Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Senhoras e Senhores Presidentes dos Tribunais Superiores e demais altos dignatários do Estado, autoridades civis, militares e religiosas, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Convidados. Recordar Mário Soares é celebrar Abril e o papel de todos aqueles que contribuíram para a construção da nossa democracia sem atender a dogmatismos ideológicos e dissidências políticas. Na presença da sua família, deixo uma saudação especial aos seus filhos, Isabel e João Soares, recordando igualmente a sua mulher, Maria de Jesus Barroso, que o acompanhou ativa e interveniente ao longo de toda a sua vida. Falar de Mário Soares é desafiante e complexo. Mário Soares foi um verdadeiro animal político, dotado de uma capacidade oratória extraordinária, de uma personalidade forte e pouco dada a consensos. Falamos de uma das maiores personalidades da nossa nação das últimas décadas. Falamos do homem que lutou contra a ditadura por convicção e que ajudou a construir Abril. Falamos do homem de convicções e ideais que nunca deixou de traçar as suas linhas vermelhas aos maiores opositores da liberdade. Falamos do homem que, a par de Francisco Sá Carneiro, lutou intransigentemente contra os radicalismos da esquerda e da extrema-direita durante o PREC. Falamos do europeísta convicto, que foi determinante para a adesão de Portugal às comunidades europeias. Falamos do político, inabalável construtor da democracia, que fez da liberdade o seu lema de vida e até ao fim dos seus dias serviu Portugal. Falamos do político, cujos detratores lhe atribuem responsabilidades num incómodo processo de descolonização e distante governação, e cujos seguidores relembram pensamento, intuição política inata, capacidade intelectual e de oratória. A sua ação conduziu a todos os patamares da vida pública, de exilado ao mais alto cargo da nação. E a este propósito, aproveito para saudar o Sr. Presidente da República, Ramalho Eanes, aqui presente, bem como o ex-Primeiro-Ministro Pedro Santana Lopes, que honram com a sua presença e com o seu magistério e que fazem parte da nossa história. Mário Soares estaria na linha da frente do combate contra os radicalismos que assolam o nosso país e, em particular, contra todos aqueles que querem tornar este Parlamento uma mera política de espetáculo. Por mais tarjas que se pretendam pendurar e muros que se pretendam erguer, não devemos nunca dar por adquirida a luta iniciada por Mário Soares após o 25 de Abril. A democracia não é um dado adquirido, constrói-se todos os dias com e com todos, para todos. Ou como dizia Francisco Sá Carneiro, a democracia é difícil e exigente, mas dela não nos demitimos. Numa época em que o descrédito alimenta a atualidade política, não nos esqueçamos nunca da missão que assumimos, servir o povo português. A política do espetáculo que alguns recorrem perante a fragilidade da sua incapacidade de intervenção política, mais do que não é fumaça para os reais problemas de Portugal. A luta política não se faz de homens providenciais ou heróis improváveis. Mário Soares seria o primeiro a regressar à fonte luminosa para lutar contra todos aqueles que aos nossos dias põem em causa as liberdades fundamentais dos cidadãos, divertindo-se com diversas manobras de infantilização desta Assembleia. Como Mário Soares, em 2011, afirmou, sem liberdade política nada se passa, só se entra a prazo em decadência. O grave é que pode haver muitos recursos civilizacionais. No passado, como a história nos ensina, já houve muitos. Quisemos o seu exemplo para sermos defensores intransigentes da democracia. Num dia pede-se a estabilidade, no outro grita-se por eleições. Que usemos o exemplo de serviço de Mário Soares para colocarmos o serviço do país à frente de interesses pessoais. Esperamos que outros, anunciados responsáveis, não assumam a tentação do populismo e da palavra fácil e mantenham premente o interesse nacional e a estabilidade política. Em tempos de insegurança mundial, onde cada vez mais se receiam as guerras militares e económicas, impõe-se a estabilidade aos países, as condições de governação.
acima de posições mesquinhas e manobras de poder. Impõe-se o serviço ao cidadão e a representação de todos os portugueses. Minhas senhoras e meus senhores, honrar Mário Soares não é sinónimo de concordar com a sua ideologia. Honrar Mário Soares sem dogmatismos é defender impiedosamente a liberdade, que se conjuga com estabilidade, seriedade e saber. Não sou um líder, sou um cidadão normal, que se vê como tal e que de vez em quando dá umas opiniões. São erradas ou certas os outros que o digam. Eu apenas digo o que penso e posso, claro, enganar-me como toda a gente. Disse-o em 2012. Mário Soares enganou-se muitas vezes, mas lutou sempre por um Portugal isento de amarras e verdadeiramente livre. Mário Soares foi um dos políticos mais marcantes das últimas décadas em Portugal, intuitivo, implacável e impiedoso. Nunca quis ser consensual, nunca confundiu ser popular com populismo, mantendo-se sempre firme às suas convicções. Era um homem de causas e não de missões. Não era um salvador da pátria, nunca passou à reserva e manteve-se ao longo da vida sempre no ativo. Era um combatente que ajudou no momento próprio a devolver o país à sociedade civil. A sua memória e a sua obra continuam presentes. Como ele próprio disse, a liberdade é o maior bem que temos. É nessa dimensão que o reconhecemos. Uma personalidade que ganhou direito próprio o seu lugar na história, disse.